Muito bom dia, Andréia. Olha, é um prazer a gente estar recebendo você aqui na RN Entrevista. A gente está com uma temporada aí de entrevistas com líderes que inspiram a ação, pessoas que estão aí engajadas com as suas empresas, criando, enfim, tendo que gerenciar aí tantas crises, né? A gente está vivendo num momento tão importante e aí a gente trouxe nessa temporada o protagonismo junto com as adversidades. Né? Por trás de empresas que já estão estabelecidas, a gente acha que não tem uma história por trás, né? de muitas quedas. E eu acho que vocês, quanto mais a gente conversa com esses empreendedores, a gente vê a resiliência que eles têm para poder passar por esses momentos e o propósito que eles têm para fazer com que todo aquele esforço vale a pena. E a gente escolhe assim com muito cuidado essas pessoas. Então, você foi uma pessoa escolhida e indicada por Sandra, que eu fiquei encantada de conhecer, e eu queria que você se apresentasse, né? A Andréia, ela é CEO da empresa Papel Semente, é uma empresa que tem como propósito lixo zero no planeta, tudo que a gente precisa cuidar, né, para cuidar da saúde da nossa casa. E ela vai falar um pouquinho desse empreendimento que ela criou com tanto amor. Então, seja muito bem-vinda, a palavra está contigo, Andréia. Bom, obrigada, primeiro pelo convite, Sandra, pela indicação carinhosa, né? E Renata por aceitar. Então, eu honro muito vocês duas e esse momento que a gente vai passar juntas aqui, eu podendo contar minha trajetória, né? E um pouco dessas dores e a superação das dores que a gente vive enquanto empreendedores, né? Que não é simples. Bom, eu tenho a Papel Semente esse mês agora, nós estamos completando 11 anos de negócio, né? Eu tenho um único filho, eu sou mãe do Luiz Felipe, o Felipe fez 30 anos agora, né? Temos uma característica de negócio bem bacana, porque eu sou sócia, desculpa, eu sou sócia do pai do Felipe, né? E sócia do Paulo, que é meu atual marido, né? Que eu estou casada há 25 anos. Então, a Papel Semente é uma empresa familiar e a gente acredita muito no que a gente faz, na proposta de mudança que a gente traz aí para o mundo. Que bacana. Renata, eu vou tocar a partir de agora com a Andréia, que é um prazer enorme estar aqui com você. A gente se conheceu num momento muito importante para mim, que foi a minha introdução no Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Rio, e a gente teve uma empatia, assim, uma conexão imediata, né? Eu acho que a gente ficou amigas à primeira vista, né? Em relação, não é? Foi muito legal aquela forma como a gente se conheceu. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu sou fã da Papel Semente. Eu acho a coisa mais linda do mundo dar uma utilidade a um papel reciclado que se torna um cartão de visitas, um cardápio, um convite de casamento, de festa, e que depois, ao invés de você descartar, você semeia. Então, você tem como missão, né, como propósito da sua empresa, alguma coisa muito bonita, que é o florescer, né? Eu acho isso uma coisa assim, mais linda. E quando fala de marca com propósito, protagonismo, ação social, a Papel Semente vem logo à minha mente como um trabalho muito bonito que une todos esses prismas, né? O cuidar das pessoas, o cuidar da natureza. E eu queria que você contasse para a gente como surgiu essa ideia, como surgiu a sua empresa e como é que foi toda essa jornada que nem sempre foi um mar de rosas, né? E que já passou por algumas cidades, inclusive, algumas formações aí de estruturas empresariais. Conta para a gente. Bom, vamos lá. A Papel Semente, ela nasce. Eu trabalhava dentro de uma ONG, uma ONG. Eu sempre falo isso porque é obra do universo, né? Os lugares que a gente passa, nada, eu não acredito em acaso, né? Então, tem tudo motivo, né?
E a gente deve fazer o melhor nosso naquele momento, porque, né, depois a gente não sabe o que vem depois aí pra gente. Eu comecei numa ONG como voluntária, por início de depressão mesmo, sabe? O processo de depressão. E aí fui trabalhar, fui para essa ONG ser voluntária, porque a gente, né, fala, vamos ocupar a cabeça. Eu já tinha negócio, tá? Eu morava em Atibaia, eu tinha uma pizzaria delivery, junto com o Paulo, que é meu sócio também na também. Lá nós tocávamos numa pizzaria. E fui ser voluntária nessa ONG. Bom, eu me envolvi tanto no trabalho, né? Que graças a Deus a depressão sumiu, mas eu acabei passando para a área de vendas da instituição, até ser vendedora. Eu fazia parte de uma oficina de papel reciclado aí, ó. Lá atrás, né? Eu ser voluntária numa ONG, fazer papel reciclado com a comunidade de missão, tá? Então, eu tive uma trajetória dentro dessa ONG com essa população, né? Em que eu vivia vendo aonde tinha a questão do lixo, tinha a questão da pobreza, e onde tinha a pobreza, o lixo se fazia muito presente. Né? Então, foi uma realidade ali. E esse movimento do voluntariado, na época, foi o que me ajudou até a dar essa guinada na questão da depressão. E depois, era tanta coisa para fazer que não tinha mais como, né? O baixo astral não chegava. E o tempo se passou, eu tenho um único filho, o Luiz Felipe, né, que eu falei. O Felipe, ele queria mudar para o Rio para estudar, fazer o vestibular. Eu morava lá em Atibaia, né, no interior de São Paulo. E ele queria vir para o Rio, porque ele queria estudar, fazer faculdade aqui no Rio, tudo. E falando, bom, então, filho único, né? A gente que é mãe pensou logo, vou mudar para o Rio também, porque eu sou aqui de Niterói, então era uma maneira também de eu retornar às minhas raízes, né? E eu coloquei minha casa à venda, na chácara lá em Atibaia, colocamos tudo à venda para vir para o Rio. Nesse meio tempo, uma pessoa mostrou para o Paulo, né, um papel, né, que foi usado numa empresa automobilística na Inglaterra, que vendia um carro híbrido, não sei o quê, e mostrou para o Paulo, olha que legal esse papel que a pessoa planta e nasce, que a pessoa sabia que a gente estava trabalhando com essa ONG, do papel reciclado, tudo isso. Aí o Paulo começou a fazer os testes, né? Nossa, que bacana, dá certo. E nisso o Felipe resolve vir para o Rio. Felipe, eu vendi a chácara, vamos todo mundo voltar para Niterói, né? Vamos morar lá. E o que vamos fazer lá? Né? Porque a gente ia começar do zero aqui também. Aí, uma conversa, o Felipe ligou para o meu filho, ligou para o pai dele e falou, mãe, Paulo, né, minha mãe e Paulo venderam a chácara de Atibaia, eles querem voltar para Niterói. E por que não montam um negócio juntos, né? E foi aí que nasce a ideia da gente ter um negócio junto, a gente se reúne para conversar e a gente fala dos testes que a gente tinha feito do papel semente e resolve, então, fazer o papel semente. Aí, veja bem, né? Eu não poderia começar a pensar em fazer um negócio tão bonito, que nem você falou, Sandra, né? E agradeço aí as suas palavras, né? Que é você ter um papel que não vira lixo, um papel que você planta e vai nascer, né? Um papel que tem vida, né? Vamos pensar que é algo que tem vida, que vai germinar. Então, eu não poderia pensar em ter um negócio desse que eu não cuidasse também de quem vai fazer esse produto, né? Das pessoas que vão me fornecer o material que eu fosse fazer esse produto. E quando a gente começou o negócio, eu recebia de 30 a 35 currículos por dia, aqueles currículos preenchidos à mão, com qualificação, né? Eu recebia diariamente para pedir um emprego, né? Aí, nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha só, eu estou dentro de uma comunidade, né? Eu tenho um histórico de ter trabalhado na ONG também, né, com uma comunidade. Eu falei assim, então, por que, né? Eu acho que agora é hora de eu colocar a minha história, tudo que eu tinha passado dentro daquela ONG, né, aprendendo os desafios, né, que é você trabalhar com uma comunidade, tudo isso, mas eu podia colocar a serviço naquele momento que eu estava montando o meu negócio. Né? Então, assim a gente foi. A primeira coisa que eu fiz, procurar os catadores de lixo, né, para poder ser nossos fornecedores. Abrimos a empresa para a comunidade e começamos a contratar. Aí a gente começa os desafios, né? Porque quando a gente fala, você também quando fala em contratar sem qualificação, é um grande desafio, porque você tem que ter, o negócio tem que ter um tempo de acontecer, porque você precisa pagar as contas, né? E as pessoas têm outro tipo de tempo para acontecer, porque tem a ver com o que elas querem para a vida delas, não só para o negócio.
E na Papel Semente a gente tem uma característica de contratar muitas pessoas, né? A gente acredita nos sonhos, né, de cada pessoa, e a gente acredita que o trabalho, né, é um meio, né, para você ganhar recursos para que você possa realizar esse sonho. Então, na verdade, a gente não contrata por competência técnica, a gente contrata acreditando se a Papel Semente vai poder realmente contribuir para que aquela pessoa realize o sonho dela. Então, competência técnica, ele vai aprendendo, né, o que tem que aprender. Então, aí nós começamos a Papel Semente, né, contratando as pessoas da comunidade, fazendo o grupo, né, os catadores, e andamos aí, começamos aí com um ano e meio, a gente teve a felicidade de sair no programa Cidades e Soluções, do André Figueiredo. Então, quando você sai numa mídia dessa, você toma um susto, né? Você fala, oh, nossa senhora, né? Eu montei um negócio que era para ser assim, né? A gente vai achando que, vou fazer pequenininho, vou ajudando aqui um pouquinho, né? Só que realmente, a gente pensar, a gente começou a falar de sustentabilidade, de ter um produto sustentável, de cuidar de uma cadeia sustentável há 11 anos atrás, né? Que muita gente, a palavra sustentabilidade, a pessoa só pensava assim, é caro, né? Então, esse foi um dos nossos primeiros desafios, porque quando começou saiu no André Trigueiro, né, no Cidade de Soluções, que isso te dá uma repercussão do seu negócio enorme, e as pessoas começaram a nos procurar, né? Então, assim, só que a gente era lá, eu tinha 3 funcionários na produção, né? E o Paulo coordenando, e aquela coisa que eu fazendo cafezinho, fazendo lanche, fazendo nota fiscal, atendendo cliente e fazendo um monte de coisa, e a saúde não aguentou, aí eu tive um AVC. Né? E aí foi a primeira grande lição. Que tudo segue, né? Você estando ali ou não. Se a empresa tem um propósito a seguir, ela ia continuar andando. E eu que não cuidei da minha saúde foi que dancei, né? Então, e aí, nossa, esse fato foi muito forte, porque assim, quando eu tive um AVC, fui parar numa UTI, lá, paralisada de um lado, dentro de uma UTI, tudo isso, o pessoal, lógico, na empresa, o que o pessoal pensa? Né? Começou a contratar gente, porque, lógico, fazia um monte de coisa e ia fazer aqueles troços todos, né? Eles começaram a contratar. E contrataram uma gerente comercial, contrataram um assistente disso, assistente daquilo. Bom, só que não fizeram as contas, né? Se o que se vendia, pagava-se aquilo tudo. Né? E aí, a outra grande lição, trabalhamos 2 anos aí no vermelho para poder pagar essas contas, né, dessas contratações todas, foi 1 ano no vermelho, porque depois eu fui voltando aos poucos, né, eu cuidei muito de mim, aí foi muita fisioterapia, fui atendida muito rápido, então pude voltar dentro de um padrão normal, né? Tem algumas coisas que a gente também aprende a lidar, né, com as levezas que às vezes a vida se fala assim, aqui isso é pesado para esse tamanho, você começa a segurar as coisas com a outra mão ajudando. E é tão normal isso que você vai incorporando para continuar vivendo, né? E então aí a empresa aí tinha esse monte de gente contratada e a conta não fechava. E a gente começa a pensar, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Eu sou uma pessoa assim, que eu acredito muito no que eu faço, eu acredito muito no negócio que eu montei, né? E por isso eu acredito que as adversidades eu sempre vou passar por elas. E vou sair delas mais forte. Só que eu fico muito atenta né, nos aprendizados que aquilo traz para mim. Né? Onde eu posso e pensar na solução, né? E não nos problemas. Né? A gente tem que problemática a gente está cheio, a gente tem que ir para as solucionáticas, né? Então, a gente vai para as soluções. E quando eu retorno para o trabalho full-time de novo, na empresa, tudo isso, o que eu comecei a pesquisar? Que tinham alguns institutos de fomento para empresas que tinham, como a minha, que tinham impacto socioambiental. Né? Aí eu achei um instituto chamado Instituto Ventura, em que eu poderia apresentar um projeto e eles financiariam o meu projeto. Aí, qual foi o meu projeto? Eu desenhei a área comercial do Papel Semente. Né? Eu desenhei a área comercial com um gerente, 2 assistentes de marketing, uma estagiária de comunicação. Né?
Aí desenhei, e o escritório, né, da Papel Semente. Bom, o projeto foi aprovado e durante 2 anos esse instituto pagou, né, eu tive recurso para bancar 2 anos da área comercial do meu negócio. Né? Então, assim, aí foi a coisa deslanchou, porque aí tinha profissionais, né? Porque uma coisa muito importante também é a gente saber, a gente quando tem um negócio, né, que a gente é empreendedor, eu não sou boa em tudo, eu tive que também buscar capacitações técnicas para mim, né, para eu melhorar em algumas questões, para poder liderar e ser gestora do meu negócio. Então, com esses 2 anos, a gente conseguiu estruturar, né, a área comercial do Papel Semente. Aí estava rodando, tudo bacana, né, a gente indo, sempre tentando mostrar para o mercado o valor do produto, que não era preço, né, o valor que o nosso material tem para o meio ambiente, né, e esse valor agregado para o mercado entender, né, hoje em dia é muito mais fácil, mas é uma coisa que a gente continua tendo que mostrar. Sim. Que existe valor naquilo, porque senão as pessoas esquecem, né? É interessante isso, né? As pessoas acabam esquecendo, então a gente é uma coisa que tem que falar sempre. Mas a gente conseguiu trabalhar aí, foram 3 anos e meio, aí o projeto acabou, né? Mas justamente era para dar impulso. Fôlego, né? Para a empresa descansar. E, ufa, 2 anos, então, bacana, foi muito legal, porque a gente também descobriu, assim, para a área de comunicação, eu acabei contratando não uma estagiária, mas uma profissional, né? A gente começou a ver que seria importante ter profissional. O RH, assim, eu vi que, assim, que quando eu contratei uma empresa que prestava serviço para fazer as contratações, não uma empresa de RH, isso me facilitou muito, eu passei a ter pessoas melhores, né? Com um perfil mais adequado para aquilo que eu esperava. Então, a gente realmente vai profissionalizando o negócio da gente. Só que aí passaram-se, né, foram 2 anos de projeto, mais 1 ano e meio, vem uma bendita de uma crise em 2015, 2016. Né? Uma crise de mercado mesmo. E primeira opção nessa crise, né, realmente as vendas caíram muito nessa época. E como a gente tinha um escritório alugado e tudo, a gente falou, primeira coisa era, vamos diminuir as despesas. Né? Diminuir as despesas era o quê? Bom, primeira coisa é sair do aluguel do escritório, né? Eu moro em casa, minha casa tinha um quarto, né, que eu poderia se transformar, e é o que se transformou no escritório da parte comercial e administrativa da Papel Semente. Né? Então, a gente acabou entregando o escritório. A gente teve duas pessoas que acho que por vir trabalhar dentro da minha casa, tudo isso. 2 pessoas acabaram pedindo demissão, uma delas para empreender, bem legal. Ela acabou indo montar um negócio dela de doce e salgado. Mas hoje, até ano passado, quando eu tiro minhas férias, é essa pessoa que me substitui. Olha que legal, né? Bacana. Ela veio muito ser, bom, na verdade, ela veio para a área administrativa da Papel Semente. Tem 3 anos que eu tiro férias e ela que assume a parte administrativa da empresa. Então, isso é uma confiança, né, que não tem tamanho. Então, a Priscila, ela acabou pedindo demissão na época. E a Babi, que era do marketing, acabou também indo para o marketing desportivo, não sei o quê, e acabou seguindo um outro caminho. Então, isso acabou dando um fôlego, a gente não pensava em demitir, mas acabou dando um fôlego para a gente reestruturar no home office, né? Porque muda tudo, né? Toda a água para o vinho, a gente tem um escritório no centro de Niterói, de frente para as barcas, se eu precisasse ao Rio resolver alguma coisa, era ali, se algum cliente quisesse vir até o escritório, né? E eu moro ainda por cima na região oceânica de Niterói, que é um lugar que não é assim simples estar ali, né? Tem muito distante do centro de Niterói, das barcas, etc. Tem poucas linhas de ônibus e eu ainda moro dentro do Cambuinhas, que nem o ônibus entra, né? Então é um desafio. O pessoal diz que às vezes eu sou meio doida porque eu tenho a coragem de chamar motoboy, eu ando de mototáxi. Muito bom, muito bom. Eu subo no mototáxi e vou ali para o ponto de ônibus que é lá fora, né? Então, nossa, é rapidinho e econômico. Então, é bem bom. Aí, bom, quando viemos para o home office, né? E aí, que interessante, né? Aí acabou que, como a gente tinha aquela lacuna do marketing, né? A gente acabou, o Felipe, meu filho, assumindo isso, né? E ajudando. Na verdade, ele começou meio que ajudando, né? Assumir agora na pandemia.
Aí ele, na verdade, aí ele começou meio que colaborando, porque ele tem os negócios dele, ele mora, inclusive, fora do Brasil. Ele começou colaborando na questão do marketing, traz uma visão de fora, mesmo sendo, né, sendo sócio, vai do negócio, mas é jovem, né, está no mercado, então traz uma visão muito rica para o negócio. E ele ficou, então, com essa parte da coordenação aí do marketing. E a gente, apesar de ser uma pequena empresa, nesse meio tempo eu ganhei uma formação também, eu me inscrevi para o projeto 10,000 Women, do Banco Goldman Sachs, né? Então, em 2013, eu tinha tido a felicidade de ser uma das selecionadas, né? E ser aí uma das 10.000 mulheres ao redor do mundo do programa do Banco Goldman Sachs. Então, isso também fez toda a diferença, porque isso, assim, eu digo até que meu negócio foi um antes e um depois dessa formação. E, na verdade, eu ganhei lá um MBA em gestão empresarial dentro da Fundação Dom Cabral. Então, você ter experiência, né, de passar por uma formação dessa, dentro de uma escola de negócios dessa, fez toda a diferença na minha vida. Então, eu também, quando veio essa segunda crise aí, eu tinha passado já pela Dom Cabral. Então, a gente se sente fortalecido para fazer as melhores escolhas, né? Eu acho que isso é bem interessante. A gente se sente com competência mesmo, né? Eu digo, não, eu tenho competência para tomar essa rédea aqui e tomar essa decisão. Faz toda a diferença esse preparo executivo, esse preparo das lideranças para encorajar as atitudes certas no momento de uma crise, para tomar de decisão rápida e assertiva, né? Sim, é isso. E, então, fez toda a diferença no meu negócio. Aí, bom, viemos para home office, estamos tocando, o Felipe ajudando no marketing. E voltamos, é interessante. Então, é o que eu estava falando, né? Que a gente, apesar de ser pequeno, a gente sempre, depois dessa minha formação, eu vi o quanto é importante a gente ter registro. E, normalmente, quando a pessoa começa a empreender, a gente começa a fazer, você quer fazer para pagar a conta, para entregar, e você esquece de anotar o quanto você está fazendo, o quanto você está vendendo, o quanto você vendeu, o quanto você pagou, né? E a gente sempre teve o cuidado de ter isso aqui dentro da empresa. E a gente passou a medir também nossos resultados. Então, a gente sabia assim, e se eu investisse, por exemplo, nas redes sociais, né, X, ela me dava de retorno em X mais Y, de pessoas que entravam em contato com a empresa. Esse X mais Y, se eu soubesse trabalhar direitinho, me virava tanto de venda, né? Então, a gente começou a perceber assim, então vamos botar mais aqui, né, que vai aumentar isso aqui e vai me dar mais venda. E assim a gente começou a trabalhar do teu funil de vendas, né? Isso. Mas a gente até então éramos nós fazendo. Tá? Eu, o Paulo, o Felipe lá ajudando e a Natália, que tinha ficado só a Natália na área de vendas, aqui comigo ajudando. Aí, bom, a coisa foi dando certo, a gente falou assim, bom, tá na hora, então, de pegar, se tá dando certo com a gente aqui, vamos pegar um profissional que saiba fazer isso. Aí chegamos na primeira agência, a M3, que é a prestadora de serviço da Papel Semente, a Márcia, né, que é uma mulher assim, porreta aí, né, que veio com um monte de ideia e um monte de solução, porque a especialidade dela é trabalhar o funil de vendas, né? Legal. Então, a gente começou a fazer essa questão do funil de vendas. A gente, um pouco antes, a gente tinha emplacado a questão do CRM, né, na Papel Semente. Então, a gente foi desenhando, né, o negócio para poder ver o negócio como um todo, né, e poder ter os controles para saber das decisões que se tomam. É governança. Que vocês colocaram na empresa foi governança. Boa. Falamos juntinho, Renata. Governança. Muitas coisas com a gente aqui aconteceram muito que, assim, organicamente, né? A Papel Semente tem um negócio muito orgânico, né? Mas a gente está sempre alinhado aí com essas questões que a gente acredita que a gente... E em que momento vocês implantaram o e-commerce, Andréia? Em que momento vocês implantaram o e-commerce? Aí o e-commerce, a própria Márcia começou a falar, vamos montar um e-commerce. E o Paulo tinha visto um e-commerce de gráfica, que é aquele e-commerce que você escolhe o cartão e você mesmo edita, sabe? Não era só comprar, era dar uma experiência do cliente fazer o produto dele, né? E, bom, começamos a estudar, porque isso era um investimento, né, maior também para esse tipo de
estrutura de plataforma no site, mas foi a nossa bendita escolha de investimento há 1 ano e meio atrás, né? Que a gente não falava em pandemia, mas 1 ano e meio atrás a gente colocou o e-commerce no ar e começou a olhar para ele e falar assim, nossa, olha, dá certo, tem gente que entra, mas ele ficou trabalhando sem muito esforço nosso, né? Colocamos no ar e deixamos ali e estamos tocando as outras coisas. Porque nesses 3 últimos anos, apesar de todas as dificuldades e os desafios, a Papel Semente passou a crescer acima de 2 dígitos nesses 3 últimos anos, né? Então, quando a gente chega, inclusive, aqui nesse ano, com a questão do desafio da pandemia, é o que nos coloca numa posição bem assim. A gente fala que eu acho que é muito desafiador. Se tu não tem dinheiro, tu não tem mesmo, né? Você inventa outras coisas, assim, o que eu vou fazer agora? Só que se você tem, né, um caixa, um fluxo para te manter durante um processo desse, a nossa grande pergunta, e até hoje, a gente não sabe quando isso acaba, né? É assim, tá, eu tenho reserva, mas quais as escolhas que eu vou fazer hoje para que eu não utilize a minha reserva preservando o emprego, né? Porque a nossa opção sempre foi manter emprego. Né? Então, assim, então, até chegar nessa pandemia, a gente vinha realmente numa história de empresa saudável, com todos os desafios que tem, né, gente? Eu digo que a gente já passou época, né, que nem eu falei lá atrás, que, nossa, o nome não credor, fornecedor, tinha o nome lá no saquinho. A gente sorteava quem era o que ia receber aquele mês, o resto a gente negociava, né? Mas sempre acreditando assim, que a gente ia passar por essa, porque a gente acreditava no propósito do nosso negócio, né? Sempre acreditamos no propósito do nosso negócio, no bem que o nosso negócio faz para o mundo, né? Para essa casa maior aqui, esse planeta que a gente vive. Então, a gente sabe que a tendência e a própria educação hoje do consumidor, né? Hoje que a gente ouve nas escolas, as próprias universidades, mas as escolas das crianças desde pequenas, né? Então são consumidores de futuro que eles vão olhar para as empresas que eles estão comprando, né? Ninguém vai comprar mais de quem polui, de quem tem trabalho escravo, né? Então o consumidor está atento a isso. Então eu acredito que o meu negócio, e quando a gente monta um negócio, a gente tem que pensar no legado, né? Eu não sei se eu vou estar aqui para ver isso, mas qual o problema que tem? Né? Eu tenho que dar uma solução para o mundo. Isso vai ficar. Né? A gente passa. Né? A gente vai para a morada oficial. Né? Mas o mundo tem que rodar aqui da melhor maneira possível para quem está aqui vivendo. Né? E nessa pandemia, Andréia, em relação aos seus produtos de portfólio normal, houve alguma reinvenção de produto, reinvenção de oferta de produto, alguma coisa que você tenha adaptado para o momento Covid? Sim. Quando veio a pandemia, a gente pensou nisso, a primeira coisa seria não demitir, né? Essa pergunta aí, o que a gente vai fazer, né? Quais as escolhas para a gente não mexer nessa reserva que a gente tem, que a gente não sabe quanto vai durar, então a gente tem que ter caixa para isso, né? A gente ia o mais longe possível com isso, né? Se tiver, vai ser menos aí, né? E o que aconteceu? Muito interessante. Eu já tinha alguns clientes de delivery que compravam X produtos. Esses clientes passaram a comprar 3X produtos, porque o delivery está bombando, né? Então, o interessante é a gente estar atento também para as coisas que acontecem, por isso que deve ter o olhar da solucionática e não da problemática, porque se você fica no problema, você não olha os sinais também das coisas acontecendo que te apontam uma direção, né? Que podem te dar um indicativo assim, alô, olha aqui, olha essa ideia. E foi o que a gente fez, né? O Felipe, que coordena hoje, a gente tem, na verdade, hoje tem duas agências de marketing trabalhando junto com o Felipe na coordenação de marketing da Papel. A gente olhou isso daí e falou, opa, é hora. Então, assim, nossa estratégia nesse momento, a gente também triplicou nosso investimento de marketing nessa questão das redes sociais e funil de vendas. E pensando assim, então, assim, tem um nicho de mercado que já existia, delivery, alguns eram nossos clientes, e quem não era, pode ser, né? E aquelas pessoas que não eram delivery, que passaram a ter que se reinventar e montar o seu delivery, né? Então, a gente começou a trabalhar muito em cima, né? O marketing focado
para atrair esses novos clientes, né? E está dando certo, né? E está dando certo, porque quando começou, a gente tinha um planejamento, uma estratégia da empresa, né? A gente desenhou em alguns cenários para isso, e a gente está trabalhando dentro de um cenário aí de 30% a menos de vendas, faturamento, mas que a gente também reduziu, né? Porque quando você reduz isso, também reduziu a energia, né? Porque a gente está trabalhando com especiais. Então, você toma algumas decisões que refletem, né, da empresa como um todo. Então, acaba que a gente está conseguindo aí equalizar e passar. E uma coisa muito importante, eu acho que a gente também está atento àquilo que estão oferecendo, né? Que nessas medidas emergenciais do próprio governo, né, a gente ler, entender o que nos serve e o que nos serve, né? A gente fez esse estudo como lição de casa mesmo, e mesmo a gente pegou aquele recurso para 2 meses de folha de pagamento, né? Que era para a gente para manter caixa, reter dinheiro em caixa, né? Para poder passar por tudo isso aí. E que era o dinheiro mais barato que a gente achou, que era R$ 3,75 ao ano, né? Então, a gente fez essa escolha, né? O marketing aí trabalhando sem parar. E aí a gente descobriu também outro mercado, Sandra, Renata. A gente descobriu que tem algumas empresas menores, né? Porque assim, o que faz a minha roda girar, né? Eu tenho compromisso com um monte de família, tem os catadores, a comunidade, a família dos nossos colaboradores, tudo isso, as mulheres que têm um projeto com as mulheres da comunidade. O que faz a nossa roda girar é a venda do corporativo, né? A empresa o volume vem dali. Vem dali. Só que a gente nunca deixou de atender a pequena empresa, ou a mulher que está na maternidade que quer os cartõezinhos de maternidade. Porque a gente, desde o início, sempre aconteceu muita coisa assim, quem segura? Você não sabe na mão de quem está chegando o seu produto, né? Aquela pessoa está na maternidade, mas ela tem uma história profissional, ela tem a família dela que ela vai buscar o produto, né? Então, a gente sempre acreditou muito nisso e no encanto do próprio produto, que é um produto encantador. Né? Eu acredito nisso. Então, as pessoas gostam de falar para as outras do produto e não têm a felicidade de ter um produto que tem o nome da empresa. Né? Então, também a gente fez as escolhas certas aí. E eu acho que eu me perdi. Você estava falando dos novos nichos de mercado, pequeno e médio, mulheres na maternidade, cartões. Isso. Aí, o que aconteceu? A gente percebeu que a gente botou no e-commerce os tags de roupa, que a gente fez um trabalho grande e a gente tem grandes empresas que utilizam nossas tags nas roupas delas. Empresas que, inclusive, agora estão paralisadas. Né? Mas existem pequenas marcas, inclusive marcas de upcycling, marcas que têm esse fit com o negócio de sustentabilidade, né, que é o nosso fit com papel semente, que são marcas menores, mas que querem ter a tag em papel semente. Né? Aí olha uma coisa puxando a outra, né? E mais interessante que aí a gente começou então a fazer uma divulgação de tags para esse tipo de público. Né? Então é esse tipo de público que está comprando da papel semente. Só que esse público também, a agência grandona, ela chega aqui com a arte pronta, porque ela tem uma agência de publicidade, um departamento de criação, né? E essa outra empresa menor, ela não tem isso. E aí apareceu para a gente um desafio dos designers. Isso agora, tá, gente? Isso tem um mês. Sim, tudo recente. Tudo agora. Apareceu, então, essa demanda da questão do designer, que é um profissional que a gente escolheu não ter, né? Porque a gente sempre quis receber a arte pronta do cliente. Aí o Felipe, meu filho, veio com uma ideia sensacional, que ainda está assim, no embrião, mas vocês vão ficar sabendo, vou contar. Né? O Felipe está desenhando um projeto bem bacana para trazer os designers, né, para a gente colocar até no site do papel, histórias de algumas pessoas, mas a gente vai trabalhar com mulheres trans, né, para trazer luz, porque deve ter várias pessoas, e daqui da nossa região, entendeu? Para dar luz e voz, e trabalho, renda para essa população, né? Então, agora a gente está desenhando, né, isso daí, para que chegue nessa plataforma, que a gente tem uma plataforma de designers parceiros da Papel Semente, mas que serão, né, mulheres trans que vão ser nossas parceiras aí para esse novo momento.
Trabalhando a diversidade aí, né? Nossa, e aí vamos fazer Inclusão. todo um link com outras áreas de atuação da nossa querida Andréia Carvalho, que ilumina tantas mulheres e tantas empreendedoras nesse Brasilzão afora, que é a jornada da Andréia na Rede de Mulheres Empreendedoras e, em seguida, no Grupo Mulheres do Brasil, com foco no Núcleo Rio de Janeiro. Conta pra gente como você se introduziu nessa obra tão interessante que é preparar, valorizar, iluminar tantas mulheres a buscarem novas oportunidades na vida, a trabalharem equidade de gênero, as diversidades, nesse mundo que a gente está vivendo. Então, a rede eu conheci, a Rede Mulher Empreendedora, né, da Ana Fontes. A rede eu conheci, porque quando eu fazia aqui no Rio de Janeiro o programa das 10 mil mulheres, né, a Ana tinha feito um ano antes em São Paulo, na FGV, né, que o órgão que fazia aqui no Rio era um e em São Paulo outro. Então, quando eu fui fazer o meu, eu conheci a história da Ana, né, e conheci a rede, fiquei encantada, porque ela transformou uma dor, né, dela, e com essa dor ela ajudou outras pessoas. Isso bateu em mim, porque antes de eu estar casada com o Paulo, o Felipe eu tinha me casado novamente, depois eu não estava mais com o pai dele, o Felipe tinha 6 meses de idade, eu me casei, e eu tive 1 ano e meio de um relacionamento de violência, né, de violência física, de violência, aí né, vários tipos de violência. Então, durante esse 1 ano e meio, o que eu pensava era como eu ia sair daquele ciclo de violência, né? E a coisa que mais me batia era assim, para eu sair do ciclo de violência, eu precisava ter independência econômica, né? Então, eu tive que pensar como eu ia conseguir minha independência econômica para que eu pudesse me libertar, porque, né, o agressor ele faz supor que você é dependente. Ele faz supor, né, que não é verdade, mulheres, né, que você depende dele para tudo. Então, foi 1 ano e meio, eu montei um negócio. Eu tinha um quiosque de café do ponto, eu morava em São Paulo, eu tinha um quiosque de café do ponto, eu montei um negócio, e quando esse negócio estava funcionando, redondinho, eu me senti fortalecida, porque eu podia pagar minhas contas e não depender economicamente dele. E aí, né, foi o inferno, né, a hora que você pede para se separar do agressor. Mas a minha situação naquele momento, quando eu encontrei a rede, é aquela questão assim, o empreendedorismo salva. Ele salva a mulher de uma situação dessa de violência, né? Porque é uma dependência econômica. A mulher pensa assim, como é que eu vou pagar o livro do meu filho? Como é que eu vou comprar o leite do meu filho? Então, o empreender transformou a minha vida. Então, quando eu conheci a Ana, né, eu falei, nossa senhora, poxa vida, olha que bacana, né? Se ela faz isso, olha como eu vou poder falar isso para outras mulheres, né? Dizer que é possível empreender, né? Porque às vezes a mulher ela acha que, não sei se dá certo, não, é possível, sim, hoje no por cima tem internet. Quantos anos tem isso, Andréia? Felipe fez 30. Nossa senhora, tem 28 anos. E só para sublinhar aqui, olha que lindo, né? Quando você olhou e teve essa visão, né? Que aí, caramba, eu achei, né? Achei um lugar e você teve esperança, né? E um dia eu vou poder falar isso para alguém. E você hoje, depois de 28 anos aqui, eu espero que muitas pessoas possam estar ouvindo esse depoimento seu e também se encorajando para a vida. Sim. Porque legal. É possível, né? Não é simples, né? A gente às vezes vai num discurso e até falar também não é simples, né? Eu tive que curar muitas feridas internas, né? E me olhar com muito amor, né? Para poder hoje poder falar e lembrar sem doer, né? Lembrar sem doer. Lembrar sem doer. Exatamente, lembrar sem doer. E esse tema tem tudo a ver com o momento em que a gente está vivendo, porque estamos em uma fase em que o número de casos de violência doméstica, as mulheres, as crianças e os idosos
está disparado por conta do isolamento social, né? Então, que isso possa ser sementes do bem nas pessoas que estão nas pessoas que estão nos assistindo. E aí a rede de mulheres empreendedoras... Nossa, então a rede foi assim, né? Foi para mim, eu comecei a ir a alguns eventos, aí sempre é tudo em São Paulo, eu já morando aqui no Rio. Aí ficava aquela coisa assim, poxa vida, tudo acontece em São Paulo, tudo acontece em São Paulo. Aí eu entrei em contato com a rede, eles estavam começando com esse programa de embaixadoras, e aí, né, me candidatei lá e fui convidada, então, para me tornar embaixadora aqui no Rio, isso já tem 6 anos, né? Então, a gente promove os eventos, né? Hoje a gente tem as mentorias, então, e nessa época de pandemia, a rede tem feito um trabalho incansável na questão da mentoria para empreendedora, porque a gente sabe que não está fácil para quem tem um pequeno negócio, a gente tem empreendedoras aí passando muitas necessidades, desde comida à saúde, né? André, as mulheres que quiserem conhecer essa rede e se integrar a essa rede, o que elas precisam fazer? Olha, a gente tem... Olha, na verdade, é falar com a gente, né? Mas como é que eles entram em contato? A gente tem no LinkedIn, a gente tem a página da rede. Como é o nome? É Rede Mulher Empreendedora, é o RME. Né? RME, que é da Ana Fontes, né? Nossa diretora. Então, ali a gente tem assim... A Ana tem feito umas lives também muito interessantes, eu tenho acompanhado, tem todo um trabalho muito interessante. A Ana é uma mulher muito forte, né? Ela é muito articulada, muito forte. Eu não a conhecia e tive agora a oportunidade nessa pandemia de acompanhá-la através de você, porque a primeira delas foi uma live que você participou, e aí ela estava, eu a conheci, aí eu comecei, puxou uma coisa e outra, e aí a gente vai conhecendo a riqueza do trabalho, né, que eles estão fazendo. A gente fez a rede, a gente tem vários projetos, né? O Heróis Sem Máscaras, né? Que uniu alguns bancos aí. A rede é a organizadora, né? Das mulheres de periferia de projetos que estão fazendo as máscaras para médicos. A gente tem a parceria do Women Real, que é o Cresça com o Google, né? Então a gente tem mentorias diretas, porque a preocupação da rede é realmente a questão hoje em dia a gente ainda tem a questão emocional, né? Porque às vezes não é só ficar sem o dinheiro, mas é não estar se sentindo produtiva, né? A mulher está passando também, né, por essa fragilidade. Então a rede tem trabalhado muito para poder trazer um pouquinho de acalento, né, e de esperança, né, para que a gente essas mulheres passem por isso. Aí, no meio disso tudo, né, a Ana Fontes, inclusive, ela faz parte do grupo Mulheres do Brasil, né, da Luísa Helena Trajano. Uma vez eu fui a São Paulo e fui encontrar com a Ana na Casa das Mulheres do Brasil, lá em São Paulo, e nós participamos participei de uma reunião e tudo. Aí veio a história de que estava em expansão, de querer montar no Rio. Aí eu falei, bom, vamos embora, né? No mesmo dia que eu fui a São Paulo com uma reunião com a Luísa e lá com o pessoal do Grupo Mulheres do Brasil, de expansão, a Lilian, tudo. Foi muito engraçado, porque foi nesse dia quem estava lá era a Beth Goulart, né? E umas 2 ou 3 mulheres do Rio, né? Que a gente se conheceu. E ali a gente falou, não, vamos embora, então vamos levar mulheres do Brasil para o Rio, porque aí tem um comprometimento mesmo de mostrar o protagonismo feminino, né? O protagonismo das mulheres em ações transformadoras para o Brasil, né? Que é mostrar mesmo o quanto as mulheres estão fazendo a diferença, pensando não em partidos, né, em grupos, mas sim no Brasil, né, na nossa pátria, aí, nesse país que a gente vive, em que é onde a gente está criando nossos filhos e que a gente está vivendo. Então, e aí, isso foi no dia 7 de março de 2018. Nós fizemos aquela reunião linda, inaugural, que eu tive a felicidade de realizar um grande sonho na minha vida, porque eu tenho algumas ídolas, né? Eu tenho a minha mentora profissional, que é a Maria Silvia Bastos Marques, e sempre acompanhei a Luísa Helena, a Checo e a Sônia S., que eu não sabia que estavam unidas no Mulheres do Brasil. E aquele evento que eu conheci pessoalmente a Luísa Helena, tirei foto com ela bem tiete, mas bem tiete. Foi assim, para mim, um negócio assim, marcante. A Beth Goulart foi com a Anissete Bruno, Renata, elas fizeram
um diálogo tão lindo, tão emocionante. Só de falar eu arrepio. Até há pouco tempo eu tinha a gravação daquele texto que elas leram lá. E aquela coisa, né, do sonho que se sonha só é um sonho, né? O sonho que se sonha junto é realidade, né? Então, é uma causa muito bonita, né? Hoje, somos 47 mil mulheres, né? No Grupo Mulheres do Brasil, espalhadas no mundo, né? Porque a gente tem Mulheres do Brasil em Paris, em Portugal, né? A gente tem em Lisboa, a gente tem Mulheres do Brasil espalhadas pelo mundo, com mulheres brasileiras representando. É um intercâmbio muito legal, né? Que aí eu tive a honra de ser convidada por vocês para fazer parte do grupo de equidade, né, 80 em 8, ou seja, reduzir o número de anos em que mais mulheres ocupam posições no topo das organizações. Então, a liderança feminina no mundo corporativo e como essas lideranças devem estar preparadas, né, para conseguir galgarem, vencerem os preconceitos, vencerem os desafios, superarem isso tudo e conseguir chegar em posições no topo das organizações. Agora, há alguns meses atrás, eu deixei essa posição, porque eu estou com outros desafios, até com a Renata, aí, nesse novo momento da minha carreira, mas continuo no Grupo Mulheres do Brasil, continuo acompanhando todos vocês, vendo lá todas as lives da Luísa. E aí eu queria te perguntar qual a sua sensação, né, por ser essa embaixadora do Redes Mulheres Empreendedoras e co-líder do Grupo Mulheres do Brasil no Rio de Janeiro, representando nós, mulheres, em tantos eventos interessantes, né? Como é que para você esse trabalho? E para a gente também não demorar muito, porque a gente já está chegando no final do tempo da nossa entrevista, o que você vê como inspiração que a Luísa Helena Trajano traz para todas nós, mulheres e empreendedoras? Primeiro, sim, o papel a gente me sinto muito responsável, né? Pensar que a gente está à frente dessas organizações e que as mulheres olham para uma Luísa, né? Elas estão olhando, mulheres, elas estão olhando para uma Luísa. E a gente está aqui para representar o grupo e trazer ações. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande para que a gente possa transformar isso efetivamente em ação, né? Porque quando a pessoa olha lá para uma Luísa, mas eu que estou aqui nesse pedacinho que é o Rio de Janeiro, eu posso fazer ações, porque é o que a Luísa fala, né? Que a gente tem que fazer ações para transformar, para melhorar o mundo que a gente está vivendo. A Luísa, para mim, também é uma grande inspiração, né? Agora, a gente, é uma alegria poder compartilhar, estar perto, que a gente tem grupos de estudos, e eu sempre falo, né? Quando eu saio da reunião, eu põe um pessoal maluco aqui em casa. Eu falo, gente, olha que ideia legal, porque te dá muito insight quando você conversa com uma líder dessa inspiradora, né? Que a gente chega a ficar assim. Ela é pura energia, né? Ela é muita pura energia, luz. muito, É impressionante. muito, é impressionante. Muito. Né? E a própria trajetória dela e da família mostra como é possível, né? Porque eles começaram com uma única loja no interior de São Paulo, na cidade de Franca, uma loja chamada Lamparina, né? Com a tia Luísa à frente, né? E ela como sobrinha única, filha única, né? A Luizinha, né? Que foi para trabalhar nessa loja, entender, aos 12 anos de idade. Então, você vê como é possível, né? A gente, quando tem uma palavra que eu trabalhei muito esse ano para mim, e veio, foi muito boa calhar agora com a pandemia, é a questão da clareza, né? Eu tirei um anjo no final do ano, a gente teve uma dinâmica aqui na minha casa, tem uma dinâmica ensinada no grupo pela Luísa, no Mulheres do Brasil, na nossa reunião no final do ano, e o meu anjo veio o anjo da clareza, né? Porque realmente, quando a gente tem a clareza, a gente entende, né? Consegue ver as melhores escolhas que a gente pode tomar, né? Então, eu admiro muito isso na Luísa, né? E para mim o que fica, e ela fala bastante, mas eu tenho uma admiração também incrível por um ser humano maravilhoso chamado Francisco de Assis, que passou por aqui, né? E que ele deixou a lição, né? Que comece fazendo o que dá, quando você vê, você está fazendo mais um pouquinho, né? E daqui a pouco mais um pouquinho, e quando a gente percebe, a gente está fazendo o impossível, né? Então, eu acho que a gente tem que botar a mão na massa, acreditar que é possível, né? E seguir adiante. Outro dia eu também ouvi um negócio muito interessante sobre a luta de boxe,
né? A luta, quando você está num campeonato de boxe, né? Um cara batendo no outro, né? O que te faz perder uma luta dessa, né? Não é quantas vezes você cai, mas é o tempo que você caiu e levou para levantar. Isso aí. Então eu acho que é isso aí. A gente tem que ser rápido, né? Andréia, a gente pode cair, dar uns tropeços, mas levantar rápido. Você me emocionou, Renata. Eu estou aqui naquela então, vibe. Se emociona. Vamos quase, assim. Olha só, foi incrível. Faz o fechamento, deixa eu fechar aqui. Foi incrível, né? Eu acho que tem uma palavra que é muito forte na tua história, pujança. Né? A pujança é aquele ímpeto, né, que a pessoa tem de recomeçar. Né? Então, você recomeçou várias vezes. Emocionante mesmo, eu tô emocionada. A escolha de trazer uma mulher como você aqui. Você é realmente uma pessoa que nos representa muito bem. Muito né? bem. E que bom, assim, que eu espero que você continue aí nessa missão linda que você tem, para que muitas pessoas se iluminem pela tua história. Eu, inclusive, aprendi muito contigo hoje, né? Que eu também estou começando aqui essa história como empreendedora. Eu estou há 6 anos, né? Muito pouco, ainda tem muita coisa para aprender. E estou no momento aí de mudar e aí que eu consegui outras pessoas para poder crescer. A gente tem que ter pessoas boas junto com a gente e alinhadas por um propósito. E isso tudo você transmitiu nessa entrevista. Te agradeço imensamente pelo seu tempo. Parabéns. Orgulho de ter uma pessoa como você representando as mulheres no Brasil. Obrigada, eu também estou muito Andréia, obrigada. Sem palavras, assim, muito, 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 muito querida, tá? Tudo de melhor para você e a gente tá junto, tá? Pura emoção mesmo. Foi maravilhoso, querida. Muito obrigada. Muito obrigada.